Às vezes, o preso, ele não é visto. Ele se sente, por si só, já excluído da relação da própria sociedade, excluído do próprio sistema do Estado como um todo. Isso é muito triste, isso é incompatível com os princípios constitucionais de dignidade, de observação à pessoa humana. Nós, da área criminal, nós podemos dividir. Aí antes da custódia e depois da custódia. É uma nova realidade. Nós, magistrados criminais, nós só víamos o preso, nós só tínhamos esse contato 120 dias depois, 90 dias depois que o preso foi efetivamente levado para o sistema. Essa era a nossa realidade antes da custódia. E o Conselho Nacional de Justiça, que vem a gerenciar, editar também resoluções de controle administrativo e fiscalização do próprio Judiciário Nacional. Então, o Conselho Nacional de Justiça editou essa resolução 213 de 2015, recomendando que os juízes do Brasil, em 24 horas, realizem a audiência de custódia. Estamos aqui numa audiência de custódia, eu sou Jamil Sada de Campos, juiz de direito. Esta audiência de custódia tem a finalidade de averiguar as circunstâncias de sua prisão até o seu encaminhamento a este juízo, para verificar, inclusive, se a senhora for objeto de tortura ou algum tipo de agressão. A senhora tem o direito ao silêncio, o silêncio não poderá ser interpretado a seu desfavor, mas já a melhor oportunidade que a senhora tem de esclarecer os fatos à justiça. Por gentileza, só para levantar as mãos, nós estamos gravando a audiência, só para ver que a senhora está sem algemas, filiação. A senhora tem filhos dependentes? Tenho um. Qual a idade? 4. 4 anos. A senhora conversou previamente com o seu advogado hoje? Conversei. Conversou, está aqui na audiência. A senhora toma algum medicamento controlado? Não. Tem alguma doença grave? Tem dependência de álcool ou alguma outra substância entorpecente? Não. Eu olho com muito respeito à pessoa do preso, das vítimas, em relação ao caráter humano, e o direito sistêmico dá bastante fundamento para que a gente olhe com bastante respeito às dores humanas, à situação de invisibilidade por vezes essas pessoas encarceradas se encontram, não são nem vistos. Papel é uma coisa sem vida. E ali na custódia, no dia a dia, no tete a tete, no olho a olho com a pessoa, você colhe inclusive informações dessa pessoa. Tive várias situações em que se você só olhasse o papel, muitas vezes você ia manter a pessoa presa. E olhando, realizando a audiência de custódia, eu vi que a história não era bem assim. Nós temos que nos aproximar das pessoas, do nosso jurisdicionado, ouvir essas demandas, assistir essas necessidades, sem medo, sem pudor, né? Às vezes é difícil, é muito difícil você chegar na custódia e ver, chega o drogado, chega o cara que apanhou da polícia, chega todo rasgado. É fácil? Claro que não. Sim, mas essa é a nossa tarefa. O senhor foi agredido ou torturado? Não? O senhor tem alguma doença grave? Não, senhor. O senhor toma algum medicamento controlado? O senhor tem dependência de álcool ou alguma substância entorpecente? Entorpecente. Qual entorpecente? Cocaína. Cocaína? Desde quando o senhor faz uso da cocaína? Eu tenho 3 meses cocaína em base. 3 meses? Uhum. É isso? Antes do senhor fazer uso de alguma outra substância? Fumava maconha e cigarro. Maconha? Mais alguma outra antes? Não? O senhor já fez algum tratamento para desintoxicação? Não, eu gostaria de fazer. O senhor já conversou previamente com sua defensora pública? Então, quando você diz, como juiz, como autoridade representando o Estado, aqui no sistema formal, olha, eu sou o juiz e nós estamos aqui numa audiência de custódia, dentre
a análise das circunstâncias pelas quais o senhor fora flagrado e encaminhado a este juiz para ver se o senhor foi torturado, agredido, sofreu algum tipo de violência. Eu falo de uma forma simples, que ele está ali para uma audiência de custódia, que eu estou lá para poder verificar tudo que se passou no momento da prisão dele. Eu falo para ele que ele tem o direito, se ele quiser permanecer em silêncio, que é o direito constitucional, mas que se ele quiser falar, ele pode falar, o momento dele é agora, né, ali para ele estar falando, até para incentivar muitas vezes ele a não ter medo ou vergonha de contar tudo o que aconteceu com ele. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de contar que foram agredidas, então a gente pergunta como que foi, se ele foi agredido, por quem ele foi agredido. Faz toda a diferença você perguntar, a forma disso ser perguntado, a forma disso ser trazido para o processo. Até porque a questão das agressões, dos maus tratos, está internalizada dentro do próprio preso, né? A própria pessoa que foi presa em flagrante acha que, enfim, aquele esculacho da polícia na rua é normal. A senhora fora agredida ou torturada? Fui. O que aconteceu? Porque eles entraram lá, na hora que eu cheguei em casa, que eles estavam lá dentro, eles queriam que eu desse conta do meu marido. E eles vieram com um tapa, deram praticamente um soco na minha cabeça. Falei, moça, eu tô grávida. Aí que foi a hora que eles não fizeram mais nada. A senhora viu quem que lhe agrediu? Vi. Quem foi? Eu não sei o nome. Ele tava com uma camiseta branca. Não sabe o nome? Não. Como que é a característica dele? Ele é alto e tava com uma pulseira de ouro. Pulseira eu não sei o nome dele. A cor, assim, cabelo? Branco. Branco? O cabelo dele não é muito preto, é um castanho claro. Idade mais ou menos? Ah, não sei. Não. Nem apelido, nem uma identificação de quem Nenhum. seja. Tá. Que horário que foi isso? Foi por volta das 3h40, 4 horas. Tá. E a senhora está grávida de quantos 2 meses? meses. 2 meses? As primeiras 24 horas, os primeiros momentos da custódia policial são os momentos onde ocorre o maior risco de se ocorrer uma prática de tortura ou de maus tratos, né? Muitas vezes as autoridades policiais podem estar buscando informação, buscando uma confissão, ou mesmo por simplesmente uma vontade, digamos, de punir ou de castigar. Então, é muito importante que haja um momento, um espaço curto de tempo, depois desse ato de prisão, que a pessoa seja apresentada perante uma autoridade, né? Uma autoridade do sistema de justiça criminal. Então, nós deparamos com várias situações. Eu mesmo me deparei com situações em que, por exemplo, policiais, uma pessoa que tinha sido presa, né, um flagranteado, que ele estava com a marca no rosto da botina do policial. E era característica, você olhava, você via que era. E eu notei que ele estava bem machucado. Aí eu cheguei perto dele para olhar, tirei até foto, tudo. Tava a marca certinho do coturno. Se ele me traz notícia de que houve violência ou grave ameaça, eu vou perguntar quem foi, como foi, se ele pode ou não identificar. Se foi policial militar, é da Rotan, é de qual, você sabe qual a viatura, que hora foi o mesmo que te levou até para lavrar o flagrante. Era mais de um, era mais de dois, como foi, que tipo de violência foi, quando ele te bateu, ele queria saber alguma coisa, ele queria alguma informação, ele tinha um objetivo, não tinha objetivo, porque isso está na lei de tortura. Tinha objetivo, não tinha objetivo, certo? Vamos buscar o porquê dessa informação. Nós temos a própria gravação, né, dos possíveis maus tratos, lesões, se eles apresentarem, que podem ser usadas também como prova. O próprio exame de corpo de delito também. Basta que ele, no depoimento dele, identifique quem foi que fez isso, e também nós temos aí o próprio documento, né? O BO, o auto de exame de corpo de delito, o auto de prisão em flagrante, que vem também trazendo os nomes desses policiais responsáveis pela prisão. Com tudo isso, ficou muito mais fácil de identificar tanto os maus tratos como aquele que é o responsável por essas agressões contra os custodiados. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou médico legista. Aqui é o Instituto Médico Legal, tá? Você foi preso quando? Fui preso ontem. Ontem de tarde. Então tá bom. Aqui nós vamos fazer um exame de corpo, tá? Ver se tem alguma lesão corporal no senhor. E durante a prisão do senhor, bateram no senhor, agrediram o senhor, teve algum tipo de... O Poder Judiciário mato-grossense fez um convênio com o Estado
mostrou para o Estado que era mais barato para o Estado montar uma estrutura de custódia. Então nós temos o ML aqui. Então quando o flagranteado chega para a gente, ele já passou pelo exame de corpo de delito. Então a gente já tem ali elementos, se houve agressão, se não houve agressão, qual tipo de agressão, então você já está substanciado ali. Aí juntamente com depois, com as marcas visíveis, com tudo, a gente fotografa e encaminha para a apuração. Meu nome é Karina, sou assistente social, esse aqui é o Renato, psicólogo. Hoje o senhor vai passar pela audiência de custódia, onde o juiz vai verificar se é necessário que o senhor permaneça preso inicialmente para análise desse novo processo que vai ser instaurado, né, que o senhor foi preso. Os presos, quando chegam, vocês veem que eles passam, inclusive, por exame de corpo de delito, né? Eles passam por uma junta, uma equipe que tem psicólogos, assistentes sociais, uma equipe de saúde que observa assim que o preso chega para a audiência de custódia. O crime de tortura, ele tem os seus elementos peculiares que lhe dão um contorno de maior gravidade. Por quê? A vítima é constrangida, a vítima é humilhada. Então, no primeiro momento, ela quer se afastar do ato que gerou aquele drama. Portanto, ela se torna muito vulnerável. Então, o que nós vemos na prática é que muitas das vítimas de tortura, primeiro, não comunicam esses fatos às autoridades oficiais. Há um número grande de subnotificação, ou seja, ocorre a tortura e a vítima não procura os órgãos competentes. É sabido que existem inúmeras maneiras que a tortura pode ocorrer sem que fique nenhuma marca, né? Afogamento, ou, por exemplo, colocar um saco plástico na cabeça da pessoa quando ela é presa para, por exemplo, tentar obter algum tipo de confissão, ou simplesmente tapas ou outro tipo de agressão que não vai ficar nenhuma marca. Hoje, da forma que tudo é feito, ainda muito precária, essas torturas que às vezes são até as mais graves e que deixam as consequências mais duradouras, né, mais do que a própria dor física, a dor psicológica, a gente não vê isso sendo endereçado ainda da forma adequada. No momento que você foi detido, você sofreu algum tipo de lesão, de ameaça? Só ameaça, só dos policiais quando pegou lá em casa. Mano. Só ameaça? O que falaram? Falaram que a arma que ia matar, que ia dar sacolada, sumir com nós, falou um monte de coisa. Isso é importante, a pergunta da defensora pública, o senhor mencionou, eu perguntei se o senhor foi objeto de agressão, ela perguntou, o senhor disse isso, o que aconteceu? Eu só ameaçou apanhar, não chegou de apanhar não. Não chegou de apanhar, só ameaçou que o senhor iria sofrer violência. Sim, senhor. Foi uma pressão psicológica. O senhor sabe quem fez isso? Eu não sei o nome dos policiais, foi isso. O policial da Civil que pegou nós. Policial da Civil? Mas não sei o nome deles, não. Foi um só policial ou mais de um? Todos estavam falando, os outros guris apanhou, eu que não apanhei, eu acho que... Como? Os outros guris chegou de apanhar, só eu que não cheguei de apanhar mesmo. Os outros apanharam, o senhor não apanhou, mas quais policiais, o senhor sabe se todos participaram, um só, como é que foi? A maioria estava ameaçando, mas que bateu nos caras foi os outros que estavam lá. A maioria deles ameaçando que ia bater em você. Porque e os outros já apanharam. Sendo que nós nem roubou com arma, nós não tem nem arma. Mais uma pergunta, doutora? Não, sei mais. Parecer ao final, né? Todo ser humano flagrado, e se for objeto de tortura, tem o direito de identificar quem foi o agressor. Isso é o mínimo que se espera de um Estado democrático de direito, né? Que não seja um Estado tortura. Por vezes, os flagrados não sabem identificar quem foram os agentes de polícia que os agrediram, né? Alguns falam que alguns agiram encapuçados, ou não podiam olhar para a fisionomia, né? Então, que sejam transparentes essas operações da polícia de cumprimento de flagrante, ou das comunicações 190, para a preservação da própria instituição, e porque nós temos que demonstrar que a Constituição Federal, que a República do Brasil e seus princípios, o maior da dignidade da pessoa humana, estão sendo observados com muito respeito, com muita seriedade e responsabilidade pelos agentes de polícia e pelo Estado juiz especialmente. Que infelizmente, nós ainda somos fadados àquela cultura da violência,
da tortura, de que só consegue informações se torturar, que só consegue informações se tiver usar de violência. E aí a gente chega a uma conclusão de que isso não é possível, de que isso não pode ser feito. Ou alguém que faz magistratura criminal em sã consciência vai dizer que não tem violência policial. Meu Deus! Já chegou pra mim preso acabado, arrebentado, com mandado de prisão que eu dei. Isso já me aconteceu mais de uma vez, certo? Então, é claro que isso tem que ter limite. A gente precisa, sim, dispor de freios para isso tudo. E a audiência de custódia é isso. A patrulha de Marinóis, né? E quando chegaram lá... Como que foi? Quem que bateu? Qual polícia? Como que foi? Os caras da DERF. Já chegaram lá, já socando o pé no portão, na porta e invadindo. Já socou no chão também, dando bico na cara da gente, no rosto. Onde que machucou o senhor? A Só câmera. Que mesmo, e é algema naquele... mostra aí para aparecer aqui na câmera onde que foi. Aqui, ó. Braço, deu para ver. E no onde do rosto? No rosto. Aí colocou nós tudo deitado, né? Tudo deitado no chão, um na sala, outro no quarto e outro no quarto. Cada um no lugar. E tava batendo, querendo arma, querendo um carro, e não tinha arma, não tinha carro. E o senhor sabe quem é que agrediu o senhor? Foi os policial mesmo que estava na operação, né? O senhor sabe o nome deles? Não. Qual a característica física? Não. O senhor não lembra? Ninguém. Nada justifica a tortura. Nós temos que observar que o preso, quando traz essa informação, nós temos que dar credibilidade a ela. Isso não é parâmetro para prisão ou não do preso, é uma outra situação. E se nós pensamos que deve se combater a tortura, que sejamos sérios em relação a isso, que seja rigoroso e que os agentes de polícia saibam que esse tipo de conduta não será tolerado pelo Estado e o Brasil precisa caminhar de maneira mais civilizada, né? Se é negativo com uma ficha funcional extensa, que responda por isso, mas não que se pratique outro crime para mandar um criminoso que também praticou crime para a cadeia, torturando, abusando em relação à sua integridade. Me parece que essa compreensão que nós temos que ter é a evolução da própria sociedade nessa compreensão. Tem situações que muitas vezes já está gritante, por exemplo, igual aquela situação do coturno no rosto da pessoa. Naquela situação ali, por exemplo, e pelos elementos que eu colhi na audiência, até de pessoas que estavam presentes, esse policial militar, ele perseguia sempre essas pessoas. Aí o que eu fiz? Cautelarmente, no poder de cautela, eu já determinei o afastamento do policial militar desse local de trabalho, determinando que ele trabalhasse ou internamente ou que fosse trocado de pelotão, ou seja, para sair daquela área em que ele trabalhava. Muitas vezes já determinei direto a abertura de inquérito policial, já requisitei a abertura imediata, com os elementos que tinha. Ou nós fazemos a conduta correta, ou nós fazemos a conduta errada. Nós não podemos compactuar com o que está errado. E violência policial é errado. Enquanto nós não tivermos clareza de qual é a nossa posição, nós não vamos fazer uma magistratura limpa. E eu mando tomar todas as medidas. Ministério Público, cópia para o Ministério Público, que é quem deve ser o autor da ação, para a Corregedoria da Polícia Civil e para a Corregedoria da Polícia Militar. Dentro da minha decisão, vai para todas as autoridades. As audiências de custódia nos levaram a um momento significativo de procedimentos, especialmente envolvendo a atividade policial no curso da prisão de indivíduos, e houve um exponencial e significativo aumento desses procedimentos que nós, quando recebemos, remetemos ou para a Corregedoria da Polícia Militar ou para a Corregedoria da Polícia Civil para a apuração devida da conduta dos seus agentes. Analisando os autos de flagrante e informações trazidas nesta audiência e as peculiaridades do caso, primeiro determino que seja encaminhada cópia do áudio sobre a eventual ocorrência de violência por parte da Polícia Civil quando do cumprimento relacionado ao presente flagrante, conforme informações trazidas pela hora flagrada Bruna Maria Vanderlei Soares de Carvalho, a Corregedoria da Polícia Civil, com o áudio da audiência, constando no termo também. O policial hoje ele sabe que
a sua ação ou omissão na condução de determinado prisão em flagrante será questionada, será analisada e será debatida, a começar pela audiência de custódia. E o Ministério Público repudia qualquer forma de maus tratos ou tortura, porque entende que um cidadão que já está detido e tolhido na sua liberdade, seja porque praticou o crime, seja porque está envolvido numa circunstância criminosa, ele merece toda a dignidade que a Constituição da República determina. A gente sente hoje que eles têm mais cuidado, né? Eles sentem hoje que o preso vai chegar aqui, vai estar espancado e nós vamos ver. O médico legista vai ver, ele vai trazer a notícia, então isso tem sido um freio para essas atitudes violentas. O grande anseio, né, de toda a sociedade é viver num país onde não haja esse tipo onde o Estado não haja dessa forma cruel e desumana para com os custodiados, porque existe, né, um Estado democrático e de direito que prevê exatamente qual é a pena que ele pode cumprir, o que ele vai responder por conta do delito supostamente praticado, mas evidentemente que o Estado de forma alguma pode agir com essa violência ou agressividade para com eles. Quanto ao flagrante delito, entendo pela homologação do mesmo, eis que isto em consonância com o ordenamento jurídico. Quanto à segregação da flagrada e as especificidades da situação em concreto, entendo pela concessão de liberdade provisória à mesma, como devendo a mesma não se ausentar da comarca por mais de 8 dias, comunicando o juízo quando da distribuição ao juízo competente, sem autorização prévia do respectivo juízo, e defira a juntada dos exames que demonstram que a mesma está grávida. Encerrado o termo. E a importância de se olhar para essas mulheres de uma forma especial, que não é apenas o direito delas, mas também o direito das crianças, né, que deve ser resguardado. A custódia nesse ponto está sendo muito positivo para a gente conseguir dar a elas mais do que apenas a defesa criminal, mas enxergar aquela mulher presa e no seu contexto familiar, enfim, com as suas peculiaridades. Diminuiu o índice de entrada ao sistema carcerário das pessoas que não precisam estar dentro do sistema carcerário. E acho que é chave colocar que a pessoa possa ter esse contato com o sistema de justiça e que o juiz possa indagar a respeito de toda a situação daquela pessoa, entender em qual contexto e como aquela pessoa chegou ali até aquele momento da prisão. Então essa humanização, esse olhar agora que o juiz pode dar diferenciado à pessoa e não mais ao papel, acho que tem impacto também na forma do judiciário trabalhar. A senhora foi colocada em liberdade. A senhora não poderá viajar sem a prévia autorização do juiz para a qual vai ser distribuído o seu processo. A senhora está gestante, é nova, tem toda uma vida pela frente. Que em liberdade a senhora faça uma reflexão que a senhora poderia inclusive estar segregada, né? E a senhora é grávida, das consequências para a sua própria vida, para a sua construção, para a sua busca de uma vida melhor, e especialmente para quem logo virá, que será onde a senhora está grávida, né? Então, que faça uma reflexão profunda sobre isso, tá bom? Felicidades, boa tarde para a senhora.